Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Horato e hoje vou falar sobre, mais uma vez, o fato do Congresso Nacional, dos deputados, enfim, dos políticos de modo geral, de legislarem em causa própria. E, lamentavelmente, isso está cada dia pior, digamos assim. Não bastasse a questão de uma semana aproximadamente o Congresso ter aprovado por 353 contra 134 em regime de urgência, digamos assim, a PEC da blindagem. Agora eles estão se articulando, como eu já havia anunciado em alguns vídeos anteriores, que eles iam ter pressa também em votar a PEC da anistia. Vejam bem, a PEC da anistia visa, num primeiro momento, exatamente tirar da cadeia, anistiar todos os envolvidos naquela quebradeira do dia 8 de janeiro de 2023, que faz parte, a massa de manobra que foi articulada, que foi manipulada pelos 37 indivíduos que agora estão julgados, considerando que o núcleo crucial, composto por 8 pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, já tiveram as suas condenações. O próprio Jair teve 27 anos e 3 meses de condenação. O que teve menor condenação foi o seu ex-ajudante de ordem, o tenente-coronel, que foi condenado a 2 anos de cadeia. Na média, os demais tiveram entre 15 e 20 anos de condenação. E todos sabemos que o maior beneficiado desse esquema todo, dessa patifaria toda, era exatamente o ex-presidente Jair. E agora os amiguinhos dele, os correligionários, principalmente 100% dos deputados fazem parte do mesmo partido, o Partido Liberal, o PL, juntamente com 100% dos partidos aliados, o Partido Republicano e um outro partido de aluguel, que também faz parte, estão desesperados. Aliás, eles já protagonizaram cenas dantescas, horrorosas, de quebra de decoro, invadiram a mesa da diretoria da Câmara dos Deputados e, por outro lado, os senadores dos mesmos partidos se apoderaram, né? Fizeram aquela ocupação que uma outra turma gosta de fazer, de outras correntes ideológicas, digamos assim, de ocupar a escola, de ocupar espaços que não lhes pertencem sem autorização. Então essa cambada aí fez a ocupação da mesa diretora do Congresso, fez a ocupação da mesa diretora do Senado Federal, justamente para tentar livrar a cara dos 37 réus que estão sendo condenados, estão sendo investigados e condenados no rigor da lei pelos crimes que cometeram, pela tentativa de golpe contra a democracia brasileira, contra o povo brasileiro, contra a soberania nacional, muitos dos quais são, obviamente, traidores da pátria. Embora eles se auto-intitulem patriotas e colocam a camisa verde e amarela e a bandeira enrolada no pescoço, na verdade, eles são traidores da pátria. A grande maioria, se não todos. E esses traidores da pátria, agora, eles estão tendo uma atitude covarde. Eles não assumem o que fizeram, estão negando, a exemplo de outras correntes ideológicas lá na Lava Jato, que também não diziam que não sabiam de nada, mas mesmo assim foram condenados, né? Dezenas e dezenas foram condenados pela Lava Jato, num passado recente aqui no Brasil, só que do outro extremo. E agora a extrema-direita resolveu também mostrar para que veio, só que de forma totalmente antirrepublicana, antidemocrática, querendo assumir o poder, tentando impor
ou reinstalar a ditadura militar no Brasil através dos pedidos reiterados e criminosos de intervenção militar e essa palhaçada toda, essa pataquada toda, que é inaceitável em pleno século XXI, ano de 2020, 25, por aí. Então, agora, como eu já disse, os caras são covardes, não assumem a merda que fizeram, desculpe o palavrão, mas é realmente isso, fizeram uma grande de uma lambança e não tem culhão para aguentar as consequências, simples assim. Embora alguns ostentem, fiquem posando de macho man. Lembra da música? Macho, macho man, são eles e tal. Esses macho, macho man aí, estão aí agora falando fininho, pedindo desculpa, dizendo que não fizeram nada demais, que era só uma brincadeirinha, que era só uma simulaçãozinha, que era só um teatrinho, e essa pataquadinha toda. Como diria o Collor, isso é uma pantomima, isso é uma patuscada. É isso que é essa coisa toda desse povo que não assume o que faz. E os seus correligionários, que também têm telhado de vidro, principalmente, vejam bem, principalmente porque ou participaram direto ou indiretamente desse esquema todo, ou pior ainda, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, no seu governo, instituiu lá, transformou as verbas de orçamento, que é uma fatia da arrecadação de impostos que o Poder Executivo repassa para o Poder Legislativo, para que os deputados e senadores repassem para projetos sociais de escola, educação e infraestrutura de rodovias, ferrovias, enfim, creches e tudo mais que é realmente de interesse do povo, ele transformou isso em emendas secretas. Uma coisa que era pública, feito com dinheiro público, lá transformou em emendas secretas e daí a gente não podia nem saber quem era o deputado que estava pegando o dinheiro, ou o senador, quanto que ele estava pegando e para quem ele ia entregar, se era para o prefeito da cidade A, B ou C lá do seu estado. Se é que ia entregar, se é que ele não ia embolsar como verba de campanha ou para garantir uma aposentadoria mais poupuda. Lógico que não foram todos que tiveram esse tipo de comportamento, mas uma minoria insignificante. E quando eu falo minoria insignificante, eu falo na verdadeira acepção da palavra, de nulidades, de pessoas insignificantes mesmo que ascenderam ao poder. Aí essa minoria insignificante, que se aliou àquela quadrilha, direto ou indiretamente, ou apoia, ou está vendo nesse projeto de anistia ampla, geral e restrita, eles estão vendo a oportunidade de blindarem, de se autoblindarem, ou seja, estão legislando em causa própria. Isso é vergonhoso, isso é vexatório, isso é triste. Aí, num conluio, digamos assim, lá o nome bonito para isso é num acordo de parlamentares ou de líderes, mas na verdade, para nós, eleitores, num conluio entre líderes de alguns partidos, evidentemente não de todos, eles estão querendo amenizar, tirar a expressão anistia, até porque isso é totalmente inconstitucional, e simplesmente reduzir as penas. Vejam só que bonito. Aí os caras vão querer mudar o Código Penal, olha só o tamanho da patifaria. Eles querem alterar em toque de caixa o Código Penal brasileiro para reduzir as penas de crimes que já foram cometidos ou estão em curso, que é o caso, por exemplo, dos desvios de verbas. A imprensa está aí, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, está denunciando quase toda semana 2, 3 deputados e senadores que desviaram verbas, milhões e milhões de reais, das emendas parlamentares, que no governo do Jair, eu disse e repito, elas foram transformadas em emendas ocultas ou emendas impositivas, o que é pior ainda, eles obrigaram o Poder Executivo a dar dinheiro para eles fazerem não se sabe o quê, atropelando o orçamento, atropelando a lei de
diretrizes orçamentárias e assim por diante. É isso que essa cambada fizeram, mas como eu disse, não é a maioria, é uma minoria insignificante mesmo, só que essa minoria insignificante está fazendo estrago e está querendo reduzir as penas dos caras que já foram condenados. Só dos baderneiros da massa de manobra, os fanáticos delirantes lá que invadiram o prédio do Supremo Tribunal Federal e também do Palácio do Governo, o Palácio do Planalto e o do Senado Federal, mais de 1.000 indiciados, muitos dos quais, mais de 500 já foram condenados. E agora, dos 37 da cúpula dessa patifaria toda, 8 já foram condenados, com penas aí que somadas passam de 150 anos de cadeia. Mas vamos esperar que essa gente coloque a mão na consciência, pouco provável, né? Se é que eles têm consciência, eu acho, acho que quando os caras nasceram, na fila de pegar a consciência, eles pularam etapa. Então, esse povo sem consciência que age dessa forma, nós tivemos a capacidade de elegê-los para nos representar. Mas, na verdade, nós colocamos lá um bando de gente que só trabalha em benefício próprio, só legisla em causa própria, coloca os seus próprios interesses e no máximo dos seus familiares como prioridade número 1, só que não tem nem a prioridade número 2, porque se tiver a prioridade número 2 vai continuar sendo causa própria. Então nós temos que deixar de ser ingênuos, nós eleitores e eleitoras, e parar de votar em gente que não presta. É isso, tá bom? E para que a gente faça isso é simples, eu vou colocar aí nos próximos vídeos, todos os deputados, vou elencar por estado, cada vídeo vai ser um estado, todos os deputados que votaram, por exemplo, a favor da blindagem, para blindar, vejam bem, blindar ladrão que vira deputado, ou que ocupe qualquer outro cargo político, que o cara não pode ser processado nem preso. Vejam só a que ponto nós chegamos. Para isso aqui se transformar numa Venezuela, ou numa Rússia, ou qualquer outra ditadurinha de merda aí, desculpa o palavrão de novo, é 2 palitos depois que essas 2 leis passarem. Então nós não podemos permitir isso, tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. E por favor, inscreva-se, tá bom? Até, beijo.